Olá pessoal, estamos no Portal Aduaneiro, meu nome é Rosaldo Trevisan e hoje nós vamos resolver uma questão do concurso de 2012 pela analista tributário da Receita Federal, elaborado pela ESAF, sobre o tema território aduaneiro e jurisdição aduaneira. Essa questão, ela basicamente trata da parte inicial do regulamento aduaneiro, né? O enunciado dela diz sobre o território aduaneiro, portos, aeroportos e pontos de fronteira alfandegados, recintos alfandegados e administração aduaneira é incorreto afirmar que. Então vai ter um errinho aí em uma das alternativas que a gente vai ter que achar. Vocês sabem que a parte de jurisdição aduaneira e território aduaneiro é o começo do regulamento aduaneiro, está lá no início do livro 1 do decreto 6759 de 2009. E a alternativa A é o início do início, né? Ela diz: o território aduaneiro compreende todo o território nacional. Esse é o artigo 2º do regulamento aduaneiro atual. Em regulamentos anteriores chegou a ser o artigo 1º do regulamento. E a ideia desse artigo é dizer que o território aduaneiro ou é igual ao território nacional ou pode ser maior em algumas ocasiões. E o regulamento hoje já traz até um exemplo de extensão da jurisdição, que são as áreas de controle integrado no âmbito do CONISUL, aprovadas por meio do Acordo de Recife. Correta a alternativa A, que corresponde ipsis literis ao artigo 2º do regulamento aduaneiro. A alternativa B: compreende-se na zona de vigilância aduaneira a totalidade do estado atravessado pela linha de demarcação, ainda que parte dele fique fora da área demarcada. É uma pegadinha, né? Ele só trocou, ele pegou o texto do artigo 4º, parágrafo 3º do regulamento aduaneiro, que trata de demarcação de zona de vigilância aduaneira, que é por município, não por estado, e trocou a palavra município pela palavra estado. Então está incorreta a alternativa B, portanto é essa que você deve assinalar logo de cara. Hoje essas demarcações são feitas por uma portaria da COANA e que nem precisa saber se corta pela metade ou toda a linha de fronteira, porque a portaria da COANA já diz quais são os municípios. Então está lá a lista de municípios, sejam eles cortados em parte ou no todo pela linha demarcatória da faixa de fronteira. Vamos conferir as demais, né? Alternativa C: com exceção da importação e exportação de mercadorias conduzidas por linha de transmissão ou dutos, ou seja, está falando aí de energia elétrica e gás, ligados ao exterior, observadas as regras de controle estabelecidas pela Receita, somente nos portos, aeroportos e pontos de fronteira alfandegados poderá efetuar-se a entrada ou saída de mercadorias procedentes do exterior ou a ele destinadas. Bom, o artigo 8º do regulamento aduaneiro diz exatamente isso no caput, só que no parágrafo ele traz exceções. Então, as exceções são exatamente dutos e linhas de transmissão. Então, toda mercadoria só pode entrar no território aduaneiro ou dele sair por portos, aeroportos e pontos de fronteira alfandegados. Exceção: mercadoria transmitida, mercadoria que entre por linhas de transmissão ou por dutos. É claro que você não vai desviar o duto ou a linha de transmissão para passar em cima lá da aduana e ninguém vai verificar se está entrando energia elétrica colocando o dedo ou gás no país cheirando, né? Então existem instrumentos aptos a efetuar esse controle de entrada de gás e energia elétrica e por isso eles são exceção. Essa questão é de 2012. Se essa mesma pergunta fosse feita hoje, a gente teria alguma ressalva. Por quê? Porque em 2013 o regulamento aduaneiro foi alterado e incluiu aí como exceção não só dutos e linhas de transmissão, como também outros casos estabelecidos pela Receita. Então seria discutível essa questão se ela não fosse de 2012, se ela fosse atual. D de dado: os portos secos são recintos alfandegados de uso público, nos quais são executadas operações de movimentação, armazenagem e despacho de mercadorias e de bagagens sob controle aduaneiro. Isso é Ctrl+C, Ctrl+V, ipsis literis, o artigo de portos secos do regulamento aduaneiro, que é o 11, né? E que vai explicar lá que a gente pode ter porto seco em zona primária, em zona secundária, e que no caso do porto seco sem zona primária, só em fronteira, não pode ser em porto nem em aeroporto, e que esses portos secos podem operar tanto com carga de importação, quanto com exportação, quanto com ambas. Tá? Tudo isso você vai encontrar lá no artigo 11, então correta a alternativa D.
Alternativa E, por último, a fiscalização aduaneira poderá ser ininterrupta em horários determinados ou eventual nos portos, aeroportos e pontos de fronteira e recintos alfandegados. Isso também, ipsis literis, é o artigo 16 do regulamento aduaneiro atual, de 2009, e é o tipo de questão que testa se o aluno estava atualizado, porque em 2003, a Lei 10.833 tinha dado uma nova disciplina para essa disposição. Então, na redação do regulamento aduaneiro de 2002, isso não era totalmente verdade, não, original. Então, isso denota a importância de você acompanhar as atualizações na legislação aduaneira, né? A gente já viu nessa questão aqui que hoje ela não seria totalmente, não teria necessariamente a mesma resposta que teve naquela ocasião. Ela poderia ter duas alternativas incorretas, tendo em vista a legislação superveniente. Então, a dica que fica dessa questão é: acompanhe as alterações na legislação aduaneira. Volta e meia aparece um artigo novo alterando o regulamento aduaneiro e é importante você acompanhar essas alterações. Se você gostou desse vídeo e quer ficar atualizado em termos de legislação aduaneira, acompanhe aqui os nossos vídeos postados no YouTube sobre legislação aduaneira e comércio exterior. Inscreva-se no canal Portal Aduaneiro, ative a sinetinha para receber avisos sobre novos vídeos e também acompanhe a gente diariamente nas redes sociais, Facebook e Instagram, no canal Portal Aduaneiro.